Gêmeos, como é que vocês estão? Vamos lá para a leitura de vocês. Eu vou abrir aqui com o baralho cigano essa semana. Desejo boa sorte para vocês e vamos começar. O que nós temos aqui para Gêmeos? Para quem tem Sol, Lua, Ascendente, Vênus e Júpiter em Gêmeos. A carta dos Peixes. O que mais? Teve uma mudança de rota aqui, né? A carta do envelope, né? A carta da carta. Deixa eu tirar aqui. Aqui me parece que tem alguém que chega aqui com uma conversa que traz um certo peso emocional. Parece que é uma pessoa que ela tem muito a expressar, a compartilhar no sentido de sentimentos. Eu tenho muito a falar, tenho muito sentimento para expressar aqui com você, sabe? O que mais para Gêmeos? Olha aí. A carta da cegonha, que aqui a gente tem uma rainha de copas, né? E aqui, eita Nossa Senhora, carta do buquê, né? Que aqui nesse deck são as flores. Aqui essa carta dos peixes me vem muito como se assim, Lari, a minha vida estava fluindo para uma direção, para um movimento, tá? E aqui é como se vocês se esbarrassem com essa pessoa, porque isso que essa pessoa tem a dizer realmente mexe com vocês. Clarifica essa carta do envelope. A foice. Eita. E os peixes? O caixão. Entendi. É o que acontece aqui. Vamos lá. Essa carta dos peixes me fala realmente, Lari, minha vida estava seguindo um fluxo, estava seguindo um ritmo, estava vivendo. Pode ser até que vocês estavam aí bem focados em trabalho ou questões acadêmicas, estudos, enfim, questões pessoais de vocês, né? E aqui tem uma história que é como se vocês tivessem dado por encerrado, né? Tapei isso daqui, fechei esse capítulo. Só que parece que essa carta dos peixes me dá muito uma sensação de eu estava seguindo em frente, eu estava seguindo um ritmo, mas eu sempre olhava para trás ou sempre tinha ali uma certa dúvida, tá? Então, realmente, aqui tem alguém que vem com um peso assim de emoções no que ela diz, no que ela manda de mensagem aqui para você, que muda as coisas, sabe? Muda a rota aqui do que vocês estavam já seguindo, vamos dizer assim. E aqui eu tô sentindo que é coisa de tempo, tá? Não tô sentindo que é uma pessoa que você parou de falar há uma semana atrás. Não, aqui me parece uma coisa assim de história, sabe? Tem tempo esse negócio. A cegonha. A cegonha. O tesouro. E assim, vai mexer um pouco aí com a cabeça de vocês, carta das nuvens, porque traz um embate assim de confusão mesmo do que vocês estavam querendo fazer, ou planejado e tal. Porém, isso aqui com essa carta cegonha e o tesouro,
me fala que ainda tem algo precioso disso tudo que você pode viver com essa pessoa. Agora, se isso aqui for questões ligadas ao profissional de vocês, eu tô vendo muito vocês assim, achando que o caminho de vocês estava fechado, tá? Principalmente dinheirinhos aí, né? Então, assim, achava que meu caminho financeiro estava fechado ou que eu não estava tendo oportunidades de emprego, de trabalho, de projetos e tal. Só que aqui, essa carta do tesouro, para mim, vem muito como a luz no final do túnel, sabe? E realmente aqui tem propostas na mesa para vocês que mudam a direção do que você estava achando que era essa coisa de caminhos fechados. Se isso aqui for proposta de trabalho, contratos, enfim, aqui o negócio é bom para vocês, tá? E pode ser até que à primeira vista você não dê tanto valor a isso, sabe? Ah, parece que não tem oportunidade de crescimento aqui, ou parece que esse projeto não tem crescimento, enfim, vocês assim podem se surpreender em quesitos de futuro, sabe? No futuro vocês vão ver que financeiramente isso daqui vai trazer sim um crescimento financeiro para vocês. Aqui fala muito que vocês cuidem da saúde mental de vocês, tá? Nesses próximos dias parece que é uma coisa muito importante. Carta dos ratos com as nuvens. Estejam aí rodeados de pessoas que possam realmente trazer essa energia emocional de vocês, né? Carta da mulher aqui. Ou seja, uma energia de sensibilidade, de mais vulnerabilidade, enfim. Estejam rodeados de pessoas que vão acolher você e não que vão te reprimir ou até mesmo aumentar aqui algum desgaste mental, ansiedade e etc. Tá? Vamos abrir com o tarô, deixa eu só beber uma água aqui. Vamos lá. O que mais para o signo de Gêmeos, por favor? O que mais para o signo de Gêmeos, por favor? Eita. O Hierofante, aqui a gente tem energia de touro. Tem muito forte uma coisa aqui de contrato mesmo, tá? Vocês assinando contratos aí nos próximos 9 dias. Carta do Mago. Energia de vocês. Claro que tem que vir o Rei de Copas. Rainha de espadas aqui no fundo de deck e o 5 de ouros. E realmente aqui tem uma coisa assim que vocês tinham dado por acabado, ou é uma pessoa que cortou vocês, assim, ou vocês cortaram alguém e assim, você... Não, é isso. Capítulo encerrado, sabe? O que é esse hierofante? Clarifica pra mim. 2 de ouros. Esse hierofante aqui me passa muito uma coisa assim de vocês realmente comprometidos com o que vocês já estavam fazendo, né? É o que eu falei. Pode ser trabalho aqui, mas eu tô vendo muito mais até uma coisa de estudos. Estava muito comprometido com os meus estudos, com a minha vida acadêmica. Pode ser que alguma coisa aqui trouxe já uma incerteza em vocês com esse 2 de ouros.
Como se alguma coisa na vida pessoal de vocês tivesse acontecido. O que é esse 2 de ouros? Dois de ouros, clarifica. É exatamente, ó. 5 de espadas. Alguma coisa que já meio que aconteceu. Que deu uma balanceada nas coisas, sabe? E tem algumas coisas aqui que vocês estão meio que se questionando, a carta da sacerdotisa. Se tudo isso que está acontecendo é o acaso aqui, é o destino, é o que é isso daqui? Sabe aquele momento em que as coisas dão errado, mas ao mesmo tempo outras coisas começam a se encaixar perfeitamente? É isso aqui que eu tô sentindo. Então, às vezes, deu algum problema no meu trabalho, na minha faculdade, enfim, num projeto meu. Só que ao mesmo tempo isso abre uma porta para você manifestar outra coisa. Clarifica o mago. Independente do que seja. Jesus amado, olha isso. 10 de ouros. Deixa eu só ver uma coisa. 2 de ouros. Sabia. 4 de copas. Entendi a leitura de vocês. Aqui é de fato, sabe, o destino mexendo os pauzinhos para realinhar vocês a um caminho realmente que faz sentido com a tua energia e com o que você quer. Porque eu tô vendo aqui, assim, o que vocês estavam fazendo e que, entre aspas, aqui começou a dar uma desestabilizada, começou a dar errado e blá blá blá. Isso aqui é meio que assim a vida só tentando deixar escancarado para você que não é isso que você quer. Ou não é isso que te preenche emocionalmente, não é isso que te satisfaz. Então, essa outra oportunidade aqui para vocês, que se abre para vocês manifestarem, realmente assim, condiz totalmente com os valores de vocês. Agora sim. Então aqui, de repente era o meu trabalho que estava dando tudo errado, ou é essa coisa que eu falei de vocês acharem que o caminho de vocês estava fechado, mas vocês ainda estavam ali seguindo aquele fluxo, seguindo aquela linha de pensamento. E aí chega algo aqui para vocês com essa carta do mago e a carta que assim, realmente isso aqui é o que vocês manifestaram, ou seja, isso aqui vem dos desejos de vocês, do pedido de vocês. De alguma forma, até inconsciente, era isso que vocês queriam de fato. De repente, eu não queria estar focando tanto no meu profissional, mas eu queria estar, sei lá, construindo uma família. E eu ficava me negando de que não, tem que focar em. Sabe? Então, tem uma coisa aqui realmente de alinhamento. Rei de Copas. E o mago, né? O mago ele também vem com essa energia de comunicador, de mensageiro, né? Me clarifica esse mago de novo. O diabo. E o 7 de espadas aqui no fundo de deck, com 8 de espadas, 7 de Jesus Cristo. E a força aqui. E realmente, assim, ó, a roda da fortuna e o mago. Eu tô sentindo que esse mago aqui pode até ser uma energia de mentor espiritual, um guia espiritual de vocês. Porque é que vocês realmente estavam num contexto onde tinha muitas amarras, sabe? E coisas que vocês iam jogando assim por debaixo do tapete.
Às vezes o caminho de vocês sentiam que estavam fechados, mas na verdade é porque vocês estavam tentando caminhos que não condiziam com o que você queria de verdade. Então tem uma coisa assim de aceitar os seus desejos aqui, né? A carta do diabo também fala sobre isso, sobre aceitar os seus desejos. Que leitura, hein? Leitura meio complexa aqui de vocês. Rei de copas e o pajem de ouros. Se isso aqui é romance, é o que eu falei, ó. Julgamento. Tem até uma coisa de esclarecer maus entendidos aqui. E esse rei de copas pode ser realmente essa pessoa aqui que chega, né, com essa taça, toda essa emoção, todos esses sentimentos, mas aqui é como se fosse uma pessoa que agora também tem maturidade para recomeçar esse negócio. Futuro próximo aqui para Gêmeos. O que vem para eles? Futuro próximo para Gêmeos, por favor. As de espadas. Mais uma. Ó. Eita. Sacerdotisa. Tem muita coisa aqui. 6 de copas. Ai, ai, ai. Tem muita coisa aqui que vai vir à superfície, tá? Essa sacerdotisa aqui só me confirma isso. Temos um 8 de ouros aqui no fundo de deck. O que eu quero dizer com isso? É meio que assim, tudo que estava na sombra, tudo que estava oculto aqui, até em questões de sentimentos, coisas que não foram ditas, coisas que não foram expressadas. Por isso que eu senti essa carta dos peixes, como se viesse alguém assim, muito... Olha, toma tudo isso aqui, que eu não disse antes e agora eu tô pronto para dizer. Sabe? Pode ser até que sejam vocês aqui. Vocês estavam escondendo sentimentos de alguém ou de uma situação. Só que assim, as de espadas aqui, o que fala é, ou vocês vão ter uma conversa assim muito cara a cara, transparente, sincerona com alguém, para botar às claras tudo que estava oculto, ou é vocês mesmos aqui tendo esse despertar de tipo assim, cara, olha o tanto de coisa que eu estava escondendo de mim mesmo, ou que estava oculto de mim mesmo que eu nem sabia, sabe? E isso daqui tem muito a ver com esses 6 de copas, tem muito a ver com coisas que foram deixadas de lado. E coisas que foram mudando no caminho. Exemplo, tá? Para ficar mais claro. Sabe, eu sempre tive vontade de morar em tal lugar, eu sempre tive sempre foi um sonho meu muito antigo, sabe, coisas antigas assim, vontades antigas nossas que a gente vai meio que deixando de lado e vai vivendo outras coisas, e quando percebe vem aquela sensação de até arrependimento. Eu não vivi o que eu queria ter vivido, eu não fiquei com aquela pessoa que eu gostava tanto, sei lá, às vezes porque eu não fui sincero, às vezes porque eu não disse os meus verdadeiros sentimentos. Então tem uma coisa assim de resgate de algo que foi negligenciado no passado, tá? Aqui tem uma conversa muito transparente, tá? Que vai acontecer. As de espadas, por favor. 3 de ouros. E sabe o que eu sinto aqui? Ó, 10 de copas. Que tem uma coisa realmente de as coisas agora estarem mais alinhadas. Talvez se antes uma pessoa viesse se abrir de forma tão profunda com vocês, vocês iam cortar ou vocês não iam saber como reagir. Talvez se antes vocês se abrissem para alguém, talvez aquela pessoa não ia
compreender. Então tem uma coisa assim meio colaborativa, sabe? Ambos aqui auxiliando essa troca. As de espadas, a morte. Por que a morte tá aqui? O 5 de paus. Eu acredito que aqui também essa conversa ela encerra, ó, exatamente. 4 de paus e o mundo. Ela encerra até essas questões de desentendimentos, de brigas, de discussões que poderiam ter acontecido antes, tá? A sacerdotisa. É uma coisa assim realmente de transparência, de sinceridade. Cavaleiro de ouros, sacerdotisa. E aqui tem até uma coisa, rainha de espadas. De cortar umas viajadas que vocês poderiam estar alimentando. Exatamente, sabia que havia um 7 de espadas. 7 de copas e 7 de espadas. Sabe quando a gente cria percepções distorcidas simplesmente ali por uma autossabotagem? Ah, eu não vou falar o que eu tô sentindo porque o outro não vai entender. Ah, eu não vou falar o que eu queria falar porque não vale a pena. Ah, porque a pessoa não liga. Sabe, esse tipo de comportamento, né? Vocês dão uma cortada nisso e vocês começam a ver que, assim, para algo realmente ter futuro aqui, você vai precisar ser sincero, ser sincera, ou o outro aqui, né? Invertam os papéis se fizer mais sentido. Então, acredita que aqui tem um corte, assim, de parar de viajar na maionese, parar de criar especulação, de e isso, e aquilo, e se. 6 de copas. Pagem de paus. Aqui tem um resgate mesmo de coisas bem antigas, até da infância de vocês. Exatamente, 7 de espadas e a força, que provavelmente aqui foram negligenciadas. Mais uma, 6 de copas. 7 de copas. Tá só repetindo, né? Tem muito 7 aqui na letra de vocês. 7, 7, 7. 7 de ouros. Clarifica esse 7 de espadas. A justiça e a torre. Meu pai amado. Gêmeos do céu. Cavaleiro de copas e o rei, ou cavaleiro de paus e o rei de copas aqui. Cara, esse ano tá fogo, né? 2025, assim, tudo que a gente tentar esconder não fica mais escondido coisa nenhuma. Aqui tem uma justiça divina trabalhando nessa situação aqui da energia de vocês. Se são vocês que negligenciaram um sentimento ou negligenciaram um sentimento por alguém, isso vem à tona porque é muito sobre transparência aqui. É muito sobre verdade no final das contas, sabe? Verdade para vocês mesmos e para o outro. É como se a espiritualidade nesse ano de 2025 não aceitasse mais mentiras, tá? E realmente é um ano para a gente tomar muito cuidado aí com mentiras, com omissões, com traições, qualquer coisa do tipo. Vai ser tudo descoberto, gente. Esse ano nada fica por debaixo do tapete, não, tá? Mas aqui me parece muito sobre questões emocionais. Pode ser até questões pessoais aí de vocês, né? Esses peixes como caixão. Vocês negligenciando os sentimentos de vocês, vocês aqui meio que assim se escondendo em máscaras e assim, essa máscara cai. Às vezes é para vocês mesmos, não tem a ver com o outro, sabe? O tanto que a gente acaba mentindo para nós mesmos às vezes. E, enfim, a gente acaba colhendo uns bons tapas na cara.
Então, assim, tem uma coisa de, assim, próximos dias, sentimentos estarem bastante à flor da pele, tá? Eita, que leiturona. Gêmeos, conselhos aqui para vocês. O que que vem para o signo de Gêmeos como conselho? Caiu já. Olha os peixes aqui de novo. Amanhã o mundo espera por você. Tem uma coisa de despertar aqui, né? É através dessas intensas emoções que muita coisa vai despertar aí para vocês. Então, o conselho aqui, eu sinto muito que é sobre vocês deixarem isso vir mesmo para a superfície, tá? É isso que eu vejo para vocês, Gêmeos. Espero que essa leitura tenha ajudado, tenha auxiliado vocês. Lembrando que aqui embaixo na descrição do vídeo tem meu contato para leituras particulares, tá bom? Um grande beijo para vocês e até a próxima leitura. Tchauzinho.